Olá, pessoal. Então vamos continuar nosso driver de porta serial WART, utilizando objetos do sistema operacional, né? E vamos iniciar pelo mais simples deles, né? A função mais simples da nossa API, que é o getChar, né? O peg-character. Por que o getChar, pessoal? Porque ele é basicamente ler uma fila do sistema, né? Não tem muito mais mistério do que isso aí. Mas por que não precisa mutex para a recepção dos dados e precisa para a transmissão? Bom, pessoal, geralmente quando a gente usa a recepção de dados num sistema embarcado, aqueles dados são específicos para uma tarefa do sistema, né? Então, se ele é para uma tarefa do sistema, não tem tarefa concorrendo pela recepção dos dados. E por isso eu não estou usando mutex. Mas eu poderia ter um mutex para RX e um para TX, ou poderia ter um mutex global. Ó, eu quero usar a porta serial, eu tenho que adquirir aquele mutex, né? Então, eu optei por esse exemplo, não utilizar mutex. Então, ao criar essa função, que parâmetros eu passei, né? Eu digo que eu tenho que passar um ponteiro de caractere e um timeout do tipo ticktype, que é o tipo do timeout do FreightOS. Por que ponteiro, pessoal? Porque quando eu uso a recepção de fila, ele copia uma informação para dentro desse data aqui, né? Então eu tenho que passar ele por referência, né, como um ponteiro. Se não fosse um ponteiro, eu ia passar o valor, né, não o endereço da variável que eu quero escrever. O timeout eu simplesmente repasso para a leitura e aqui eu estou informando qual é a fila que eu quero ler, né? E eu estou retornando exatamente o que a leitura de fila retorna. Então, para que serve esse retorno? Esse retorno vai me dizer, por exemplo, se eu estou saindo daqui por timeout ou se eu estou saindo dessa leitura de fila porque chegou um dado, né? Então, quando eu faço a leitura da fila e não tem dados, né, o que o sistema operacional vai fazer? Ele vai desistir do processador, vai dar o processador para outra tarefa, e a tarefa fica trancada nesse ponto, né, esperando que exista um caractere. Então, uma leitura de fila tem um ponto de desistência do processador e é por isso que ela tem um timeout. Por quanto tempo eu vou esperar que esse caractere chegue? Eu vou esperar indefinidamente, eu vou esperar 1000 milissegundos, eu vou esperar nada, né? Nada seria, eu poderia passar zero e dele me retorna, ó, tem ou não tem um caractere, né? Então eu posso usar isso aqui de várias formas. Então o getChar é a função mais simples da nossa API. Agora o putChar, ele vai fazer o uso do mutex e do semáforo, né? Então eu faço um teste aqui primeiro, que eu poderia ter feito aqui no Receive também, que é um teste para ver se o mutex foi alocado, né? E se ele não tivesse sido alocado, eu deveria retornar inclusive um erro, que eu não estou retornando aqui, né? Se eu faço um sistema operacional bem protegido, ou uma aplicação bem protegida, esse teste é importante. Por quê? Porque se por algum motivo essa variável mutex foi sobrescrita, porque estourou uma pilha, eu já conseguiria identificar aqui, né? Então, primeiro eu fiz um teste aqui para ver se o mutex existia, e como ele existe, eu faço um semáforo take, né? Então, notem que no FreightOS não existem funções além da criação específicas para mutex. Eu uso uma função de semáforo, mas eu sei que ele é um mutex porque eu criei ele como mutex. Então, eu estou adquirindo esse mutex tx que foi criado lá na inicialização da tarefa, e eu estou esperando indefinidamente pelo recurso, né? Então, o que isso significa? Que se o recurso estiver disponível, eu vou passar desse ponto, e se ele não estiver disponível, eu vou ficar esperando indefinidamente até que alguém libere esse recurso. Então, se eu sair desse semáforo aqui com um true, significa que eu adquiri o recurso, né? Não foi timeout. E como eu estou esperando indefinidamente, significa que eu só saio daqui se tiver de fato disponível esse recurso. Então a segunda diferença de um semáforo para um mutex
é o valor inicial do semáforo binário que tem no mutex. Né? Então, a primeira diferença é um semáforo não tem aquele controle de herança de prioridade, o mutex tem. Segunda diferença, o semáforo binário do mutex sai aberto, já de início. E o semáforo binário do semáforo que não é mutex, ele sai fechado. Né? Então, se eu for o primeiro a tentar adquirir esse semáforo, o que vai acontecer? Eu tenho 1 lá no binário, eu decremento esse 1 para 0, então eu adquiri esse semáforo e eu entro nessa função aqui. Tá? Então, ao fazer isso, ganhei acesso exclusivo. Então, qual que é a primeira coisa que a gente falou que ia fazer nessa função, pessoal? A gente ia copiar o dado que eu quero transmitir, que é o caractere, para o registrador de dados da UART0. Né? Então, como é que eu faço isso utilizando a biblioteca do TiValWare? A biblioteca do TiValWare tem uma função putchar já, pessoal. Ela tem uma função para transmitir dados. Mas essa função, ela não tem nenhum objeto de sistema operacional. Então, ela tem um pooling. E ela fica esperando terminar de transmitir, que não é o que a gente quer. Né? Então, eu uso esse macro aqui. E esse macro, o que ele faz? Ele pega a partir da base da UART que eu estou usando, se é o UART 0, 1, 2, 3, somado com esse UART 0DR, que é um deslocamento de endereço, eu acho o endereço do registrador de dados da UART 0. E, além disso, ele transforma isso aqui no conteúdo desse ponteiro. Então, notem que esse macro, ele define esse endereço como ponteiro e tem um asterisco na frente para dizer que é o conteúdo. Né? Então, eu estou copiando o data que eu passei aqui para o registrador de dados da UART 0. Com isso, a transmissão inicia, pessoal. Então, tão logo tem dados dentro do registrador de dados, eu posso ligar a interrupção de TX. Porque a interrupção de TX, ela não informa para mim quando terminou de transmitir. Essa interrupção, ela informa que o buffer de transmissão está vazio, que o registrador está vazio, ele terminou. Né? Então, se eu tivesse ligado essa interrupção antes, ela já iria disparar, porque no início o registrador de transmissão está vazio mesmo. Né? Então, primeiro eu preciso copiar dados para o registrador, para depois ligar a interrupção TX, que vai me avisar quando o buffer ficar vazio, ou seja, terminei de transmitir. Né? E após isso, eu fico esperando. Pelo quê? Eu fico esperando por um semáforo indefinidamente. Né? Ou eu poderia usar um timeout, porque eu sei, a transmissão ela vai levar 1 milissegundo. Então, se demorar mais que 2 milissegundos, deu um erro. E eu poderia tratar esse erro. Mas eu optei por não fazer isso, né? Então eu fiquei esperando indefinidamente terminar essa transmissão. Quando que eu saio dessa função aqui? Então esse aqui tem um ponto de desistência do processador, se o recurso tivesse ocupado. E esse aqui é um ponto de desistência do processador, porque o semáforo está fechado. Quem é que vai abrir o semáforo? A interrupção de TX. Então aqui eu desisto do processador. Se eu sair daqui, significa que a transmissão terminou. Então, se a transmissão terminou, eu dou um give para o mutex, liberando o recurso. Né? Então, adquiri recurso, coloquei o dado no registrador, liguei a interrupção TX, esperei. Quando terminar de transmitir, eu libero o recurso. Né? Então, para isso funcionar, pessoal, obviamente eu preciso de uma interrupção de porta serial. Assim como eu preciso a interrupção que copia o dado para essa fila aqui. Né? Então, eu preciso de interrupções. E por último, pessoal, eu tenho o putString. Qual que é a diferença do putString para o putchar? Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai ver se o mutex foi criado, ele vai adquirir o mutex, e a única diferença é que ele faz um laço. Então, vocês estão vendo que tem um laço while aqui, que vai correr a string que eu quero transmitir. Então, o que esse laço vai fazer? Ele vai copiar o conteúdo do primeiro dado da string, vai ligar a interrupção de TX, vai esperar o semáforo. Quando o semáforo for liberado pela interrupção, ele incrementa o ponteiro da string aqui e pega o próximo conteúdo da string, transmite, liga a interrupção
espera por transmitir e vai varrendo a string. Quando esse conteúdo da string for 0, significa que a string terminou, e daí sim eu libero o recurso. Então a diferença do putchar e o putstring é que o putstring ele segura o recurso por toda a frase, por toda a string, né? E o putchar ele só tem um caractere. Então o que eu preciso para complementar essas três funções da API, pessoal? Eu preciso ter uma interrupção, né? E notiva, a interrupção de tx e rx é a mesma, né? Então se eu for no vetor de interrupções aqui, eu tenho uma interrupção de, vamos achar aqui, de o art 0 rx e tx. Então eu já criei essa função e eu chamei ela de art int handler, né? Então essa função existe lá no meu main. Eu coloquei o protótipo dela aqui, ó, no arquivo onde tem o vetor de interrupções, e coloquei essa função exatamente no ponteiro aqui do vetor de interrupção, que é relativo ao art 0, que é a interrupção 21, né? Então vamos à definição dessa interrupção, como é que ela funciona, né? Então notem, pessoal, que eu estou usando duas variáveis daquele tipo especial que a gente já falou, que são as variáveis que testam se vai haver preempção ou não, se eu acordei uma tarefa mais prioritária pela recepção ou pela transmissão, né? Eu também declarei uma variável do tipo char aqui para receber o dado, né? E uma variável do tipo status que é necessária para o driver da UART da Texas, né? Então, quando eu entro na interrupção de UART, o que é a primeira coisa que eu faço? Eu vou ler o status da interrupção, né, para dentro dessa variável aqui, para descobrir se isso é uma recepção ou é uma transmissão, se é RX ou TX. Depois que eu li o status, eu limpo as flags, tá? Que é o que eu estou fazendo aqui. Eu limpo as flags que foram ativadas, para dizer, tá, eu já sei que é uma interrupção de RX, ou que é uma interrupção de TX, ou que são as duas, né? E agora eu vou tratar a interrupção. Então, se a interrupção for de RX, eu descubro por esse if aqui, né? Então eu faço uma end com o bit onde vai estar a informação do RX, e se der que de fato esse bit está setado, então isso é uma recepção. E daí eu vou usar aqui uma estrutura do driver de UART da Texas para ler o dado, né? Então o que eu vou fazer? Ó? Se existem caracteres disponíveis, e deve existir, porque eu entrei numa interrupção da RX da porta 0, eu vou usar uma função chamada wart char get non-blocking. Ela é não bloqueante, pessoal. Então o que vai acontecer? Se tiver dados, ela vai retornar alguma coisa, e se não tiver, ela retorna um erro, que geralmente é 0, né? Como deu a interrupção da RX, tem dados, certo? Então eu recebo esse dado aqui na variável data, que é um char, né? E eu escrevo esse data aqui na fila do sistema, que é aqui o art0, né? Então eu uso aqui a kill e send to back, né? To back eu vou botar para o final da fila, para ficar em ordem temporal da recepção, né? Mas from ISR, pessoal, por que from ISR? Porque eu estou numa interrupção, né? Então, esse from ISR tem um parâmetro adicional, que é um ponteiro para uma variável do tipo baseType, que vai dizer, ó, existe alguém esperando por esse dado? Sim ou não? Mas mais do que isso, existe alguém esperando, e esse alguém que está esperando é mais prioritário que a tarefa que está executando agora? Então, se isso for verdade, eu acordei uma tarefa mais prioritária, então isso aqui vai voltar verdadeiro, tá? Bom, segunda etapa, pessoal. Se vier uma interrupção de TX, o que eu vou fazer? Eu vou desligar a interrupção de TX para dizer, ok, eu entendi que terminou a transmissão e eu não quero que essa interrupção aconteça de novo, porque essa interrupção é de buffer vazio, e o buffer está vazio agora, né? Então eu desligo a interrupção, eu chamo um semáforo give, daquele semáforo que a tarefa está esperando, from ISR, pessoal. De novo, que eu estou numa interrupção, e isso aqui vai me informar se eu acordei uma tarefa mais prioritária.
Então eu estou sinalizando para o semáforo 0, da UART 0, né? E eu também estou recebendo como saída aqui se eu acordei uma tarefa mais prioritária ou não. Então, se por tx ou por rx voltou true nessas variáveis, significa que tem que ter uma troca de contexto. Então eu chamo um port yield. Se as duas voltam falso, significa que a tarefa que está executando agora, no momento, é mais prioritária que as tarefas que estavam esperando pelo caractere ou que estavam esperando pelo fim da transmissão de um caractere. Então eu não troco contexto, né? Então esse é o código complementar àquela API, que é o código que eu preciso na interrupção para enviar dados para a fila ou para gerar o sinal do semáforo que vai fazer com que a tarefa que está transmitindo dados saiba que eu terminei de transmitir aquele caractere, né? E com isso eu completo a minha API, né? Então, para fazer um teste aqui no nosso código, eu vou instalar só a tarefa do terminal que inicializa a nossa porta serial. Então, eu vou plugar aqui o meu kit, vocês não estão vendo, e vou ligar um terminal. Eu no Linux eu gosto de usar o PuTTY, PuTTY, né? No Linux geralmente ele é um TTY-ACM0, e já tinha alguma coisa gravada, né? Eu vou gravar de novo agora o código. De novo, né, pessoal? Pause, reset, play. Então, olha o que tem, ó. Limpou o terminal e escreveu FreeRTOS Starter, né? E agora eu tenho um terminal funcional, né? Então, o que vai acontecer? Se eu digitar caracteres, ó, ele recebe. Se eu dou o Enter, ele quebra a linha e volta para o início da linha, né? Para completar esse terminal, eu teria que receber comandos e processar esses comandos, mas ele já é um terminal, né? Posso voltar aqui, ó, apagar. O terminal está funcionando, né? Então, como é que eu sei que ele está funcionando? Ó? Eu vou botar um breakpoint no meu código. Vou voltar aqui. Desculpem. Vou voltar no main aqui. Eu tenho a tarefa terminal. Então, eu vou voltar bem na leitura do caractere aqui. Ó. Notem que eu vou botar um breakpoint em uma linha depois. Ó. E notem que não cai. Ó. Ou seja, essa tarefa não está executando. O que está executando são as tarefas pisca-LED, né, que estão concorrendo com ela. Agora eu vou aqui no meu terminal e vou digitar o caractere A. Bom, digitei A, caiu lá. Ó. Qual que é o dado? A. Chegou, A, foi recebido. E daí esse A aqui, como não é 13, ele vai cair aqui, ó, então, e vai transmitir o caractere de volta, né? Então transmitiu o caractere A. Se eu digitar Enter, né, então eu vou voltar aqui, ó, eu vou digitar um Enter, pum, caiu lá, ó. Então, foi detectado que o caractere é 13, né? E como o caractere é 13, eu quebro linha e volto para o início da linha. Tá? Certo? Então, está funcionando o meu código. Agora eu vou parar esse código aqui e vou colocar uma tarefa concorrendo por essa porta serial. Eu vou usar aqui um 1000 de delay. Certo? Compilei. Vou gravar o código. Mesma coisa, pause, reseta, play. Né? Então notem. Eu esqueci de instalar a tarefa, né? Bom, vamos instalar a tarefa. Então, descomento, salvei, compilei, gravei o código de novo. Tá? Código gravado, dou pause, dou reset e dou play aqui. Então o que aconteceu? Além do FreeRTOS Started, eu tenho um teste ali. Tá vendo esse teste? E esse teste aqui nada mais é do que a tarefa, a outra tarefa que eu instalei, a tarefa print test, que está imprimindo o teste a cada 1000 milissegundos, 1 segundo, né? Então eu posso perceber aqui que está imprimindo a cada 1 segundo. Então, se eu voltar aqui, vocês estão vendo que está caindo, que significa que segue escrevendo o teste, né? Então são 6 caracteres e mais a quebra-linha, né? Está sendo escrito. Então, isso aqui está concorrendo pelo terminal, pessoal. Significa que o quê?
Se eu botar o meu dedo aqui na tecla A e segurar, olha ali, ó. Essa é a quantidade de caracteres que eu recebo até que dê um segundo. E notem que eu não tenho um A no meio do teste. Por que eu não tenho um A no meio da palavra teste? Porque eu tenho o mutex protegendo o recurso compartilhado. Então, enquanto o teste está sendo escrito, eu não estou conseguindo devolver o caractere A, né, para o terminal. Não quer dizer que eu não esteja recebendo um caractere. Eu estou recebendo um caractere, né? Só que esse caractere que está sendo recebido, ele está sendo guardado na fila até que eu consiga ter acesso a transmitir o caractere de volta, né? Então, quanto maior for o teste, mais caracteres eu vou... Quando maior for essa frase teste, né, mais caracteres eu vou ter que ter espaço na fila para receber, né? Então, imaginem que esse teste aí fosse uma frase muito grande que levasse 100 milissegundos ou 1 segundo para ser escrita. Durante 1 segundo eu recebo essa quantidade de caracteres aqui, né? Então eu teria que ter uma fila que conseguisse guardar todos esses caracteres para poder devolver para o terminal. Então, notem que esse esquema de segurar caracteres em uma fila faz com que eu não perca dados, pessoal, quando a porta serial está sendo utilizada, né? Então eu não perco dados, ó. Os dados, quando o teste escreve, eles são guardados e eles são escritos depois, né? Então, isso reflete algo semelhante ao que acontece no Windows e no Linux, por exemplo, quando congela o mouse de vocês porque vocês estão usando algo copiando alguma coisa que foi muito intensivo para o sistema operacional, ele não deu conta de processar a cópia e o mouse e outras coisas junto, e o mouse congela. Mas ele não perde o efeito do mouse. Daqui a pouco o mouse vai e se mexe, né? Então, o que vocês mexeram, ele reproduz. Por quê? Porque aquilo foi gravado numa fila do sistema e vai ser reproduzido assim que o sistema tiver disponível o processador ou recurso, né, para poder reproduzir essa informação. Então, vocês estão vendo, ó, que eu estou com um código concorrente pela porta serial, ele está protegido pelo mutex, para que eu não tenha interrupção de um ou de outra tarefa no meio de uma escrita de string. No entanto, eu não estou usando o processador durante a transmissão desses caracteres, então eu só estou usando o processador para trocar o dado no registrador. O que está acontecendo? Está sobrando muito tempo de processamento para outras coisas, e essa é a grande otimização de se utilizar um sistema operacional. Se eu usasse a função de putstring dutiva, ó, então vou achar aqui, ó. Deixa eu passar pela interrupção. Notem que eu usei uma aqui, ó. Então lá dentro, ó, eu tenho eu tenho um get non-blocking e eu tenho um put non-blocking e eu tenho um put também. Então, o que esse put aqui vai fazer, pessoal? Toda vez que eu for transmitir um caractere, se eu usar essa função dotiva e eu tiver em 9600 bounds, por exemplo, eu vou ficar 1 milissegundo com o meu código travado nessa função, porque ali dentro dessa função tem um laço que fica perguntando, terminou de transmitir? Não. Então ele fica ali. Um while. Terminou de transmitir? Não. Então ele fica ali. E vocês ficam travados por 1 milissegundo ali. Ah, mas ele também tem um put non-blocking, né? Mas e esse put non-blocking, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar, eu posso mandar um caractere? E daí a função vai dizer, não, porque eu estou transmitindo outro. E daí ele vai sair. Então o que vai acontecer? Vocês vão ter que botar um tratamento no código de vocês que vai testar igual, né? Posso transmitir o próximo caractere? Então, como não tem objeto do sistema operacional nessas funções, o que isso significa? Que eu vou ficar travado aqui, né? Imagine um get travado, né? Tem um caractere? Não, tem um caractere. Só que isso não... Se eu travar esse código no get, a única coisa que vai ficar acontecendo são interrupções, né? Todo o resto do meu código principal, ele fica esperando, porque ele tem um laço que está ocupando o processador, testando algo, né? Então, quando a gente usa esses objetos do sistema operacional,
sempre que vai haver o teste, né, seria, por exemplo, aqui no PutShadow, na hora que eu transmitir para o registrador e que eu iria ficar testando, aqui ó, já terminou, eu uso um objeto de sincronização que vai fazer com que eu desista do processador ao natural, né, pelo funcionamento dele, e vai ficar esperando um evento, que é a interrupção, para sinalizar, ó, você pode continuar. Né? Então, num próximo vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma modificação desse driver que vai otimizar ele mais ainda. Né? Espero que tenham gostado. Até mais.